Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, então o assunto de hoje vai girar em torno da hipertrofia muscular. E aí eu escolhi esse tema para hoje porque um professor amigo meu, personal trainer, já havia pedido há um certo tempo que eu fizesse um vídeo rápido, né, como os que a gente faz aqui, para mostrar essa comparação, né? O que é melhor? Será que é melhor aumentar a carga do treino, né, o peso que a gente coloca lá no aparelho e consequentemente reduzir o número de repetições, ou o contrário? Baixar um pouco o peso e aumentar o número de repetições. O que gera um melhor estímulo hipertrófico? E esse é um assunto muito interessante, porque a gente vai ver que as duas coisas funcionam muito bem. Só que aí vai depender do nosso objetivo, vai depender da nossa periodização. Então eu trouxe para a gente responder essa questão um trabalho que não é recente, se a gente puder observar aqui, ó, mas é um trabalho clássico sobre isso. Por que clássico? Porque todos que vieram depois desse e que tentaram verificar essa ou fazer essa comparação mostraram praticamente a mesma coisa, tá? Mas esse ele teve um diferencial muito grande de todos aqueles que vieram antes dele e até mesmo a maioria do que veio depois. Por que ele teve um diferencial? Pelo seguinte, além de avaliar um período de treinamento, comparando, né, o que eu acabei de falar para vocês, mais volume de treino, ou seja, mais repetições com menos carga, ou mais intensidade, ou seja, mais carga e um pouquinho menos de repetições. Além disso, ele verificou o destreinamento. Esse foi o grande diferencial desse trabalho, por isso que tornou esse trabalho muito interessante, porque a gente vai ver o que acontece com o destreinamento, quando a pessoa para de treinar, né? Então, o nosso aluno de personal lá, quando ele vai viajar, por exemplo, tá? Ou quando ele fica doente e tem que parar o treino. Então a gente tem que pensar nessas situações também, porque aquilo que ele conquistou, eu não quero que ele perca tão rápido, a ponto dele viajar 2, 3 semanas aí e voltar com um prejuízo enorme, né? Em termos de perda de volume muscular, né? Então vamos lá. Então vamos dar uma olhada no trabalho aqui. Então um trabalho muito bacana. Vou explicar para vocês aqui para a gente entender a metodologia, tá? E aí vai ficar mais fácil. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Então, eles separaram os indivíduos em dois grupos, não vamos entrar em detalhes aqui, mas separaram os indivíduos em dois grupos, tá bom? Um grupo fazia o treino tradicional, ou seja, fazia a fase concêntrica e a fase excêntrica do movimento. A gente está notando aqui que o exercício selecionado foi o leg press, ok? O outro grupo, né, a comparação, foi um grupo que fez somente as fases concêntricas. Então, na verdade, só fez a fase concêntrica. É como se na excêntrica ele não fizesse força. Então eles criaram um aparelho que permitia isso. Ele fazia força para fazer a concêntrica, meio que desligava, ele só voltava, o aparelho voltava sozinho na excêntrica, ele empurrava de novo, então ele fazia a sua fase concêntrica. Se a gente for pegar uma análise de estímulo muscular, né, por exemplo, eletromiografia, a gente vai notar, lógico, não bonitinho desse jeito aqui, mas aqui está uma maneira mais didática para a gente entender, que é o seguinte, quando a gente faz as fases concêntrica e excêntrica do movimento, o que acontece? Eu comecei a minha série, vamos supor que ele fez aqui 10 repetições, tá bom? 10 RM, certo? Beleza. Eu começo a minha série. Eu estou fazendo força tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Então a atividade no meu músculo fica constante, olha lá. Concêntrica, excêntrica, concêntrica, excêntrica, concêntrica, excêntrica, concêntrica, assim vai, até o final. Então eu mantive a tensão muscular, vamos supor uma série de 10 aí, mais ou menos uns 40 segundos. Tudo bem? O outro grupo, que foi o nosso grupo de comparação, fez somente a fase concêntrica. Certo? Ele fazia só concêntrica, desligava. Concêntrica, desligava. Concêntrica, desligava. Que é o que está aqui, ó. Estímulo muscular, desligava. Estímulo muscular, relaxamento. Estímulo muscular, relaxamento. Estímulo muscular, relaxamento. Então, pessoal, se a gente for notar, não seria justo comparar essas duas situações. Logo de cara a gente nota isso. Por quê? Porque reparem, ele já teve metade do tempo só de ativação muscular. Então, se aqui ele ficou em tensão muscular durante 40 segundos, se eu for pegar o tempo que ele ficou com o músculo contraído, vai dar metade aqui praticamente. Então, com o músculo contraído, ele ficou praticamente só metade do tempo, 20 segundos. Ele relaxou a outra metade, certo? Ele não fez a fase excêntrica. Tudo bem? Beleza. Para equiparar, então, para eu conseguir comparar, né, embora esse estudo estivesse muito preocupado em verificar a grande vantagem das ações excêntricas, a gente já vai ver que vai ajudar a explicar a nossa questão aqui.
de se a carga é melhor ou o volume é melhor, né? Repetição ou carga. Vamos lá. O que eles fizeram para equiparar? Então, para comparar, os dois tinham que estar no mesmo pé de guerra aqui, né? no mesmo nível. Então, esse aqui fez só a metade. O que eu faço para igualar com esse daqui, pessoal? Faço o dobro de séries. Então, esse primeiro grupo aqui, que manteve 40 segundos de tensão, fez 5 séries lá no leg press. O segundo, que fez só 20 segundos, eu dobrei. Fiz 10 séries. Então, olha lá, 5 séries de 40 segundos, 200 segundos de tensão. 10 séries de 20 segundos, 200 segundos também de tensão, né? Se eu multiplicar aqui um pelo outro, olha lá. Então, no geral, deu 200 segundos de tensão muscular. Aqui também. No geral, deu 200 segundos de tensão muscular. Quanto tempo durou o estudo? Só aproveitando, né? Por isso que eles colocaram aqui, ó, concêntrica, concêntrica, para a gente entender. Porque ele fazia o dobro, por isso que concêntrica, concêntrica, tá? Então, ele não tinha a fase excêntrica, mas tinha o dobro da concêntrica, certo? Quanto tempo durou esse estudo? 19 semanas, praticamente 5 meses, certo? Então, durante 5 meses eles fizeram isso. E aí, ao final desses 5 meses, o que eles notaram? Olha o ganho de volume muscular aqui, pessoal, área de secção transversa do músculo. Então, ambos os grupos aumentaram, olha lá, um aumentou 1.178 micrômetros quadrados, o outro aumentou 963 micrômetros quadrados. Quem fez concêntrica e excêntrica aumentou mais. Tudo bem, em números aqui aumentou mais, mas estatisticamente não. A gente fala que estatisticamente não houve diferença, então considera-se que ambos obtiveram praticamente o mesmo nível de hipertrofia muscular. Então, a primeira conclusão que a gente poderia tirar é que, olhando assim, pelo que eu falei para vocês até agora, trabalhando com a fase excêntrica ou não, gerou a mesma hipertrofia. Contanto que eu aumente o número de séries. Tá, vamos trocar isso agora para a realidade das academias. O que a gente está notando aqui, pessoal? Vamos tentar colocar de uma outra maneira. O que eu acabei de falar para vocês aqui? Na realidade, eu estou mostrando o seguinte, ó. Quando a gente faz a fase concêntrica e segura a fase excêntrica, ou seja, capricha na fase excêntrica, eu mantenho a tensão muscular. Isso aqui representa o que para a gente? Intensidade de treinamento. Seu treino estava intenso, você manteve a tensão muscular. Quando você fica perdendo tensão muscular, qual é a única maneira que você tem de tentar ajustar essa sobrecarga? Já que você está perdendo intensidade, porque você está relaxando aqui no meio, ó, se você perdeu intensidade, lembra que eu falei para vocês, a única maneira de você sobrecarregar o organismo é ou pela intensidade ou pelo volume. Então, nesse caso aqui, eles trabalharam com mais volume, eles compensaram no volume, olha lá, o dobro do volume. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, a princípio, a gente poderia olhar isso aqui e falar o seguinte: trabalhando com intensidade ou com volume, vai dar na mesma hipertrofia. Então, aumentar o número de séries ou repetições dá na mesma que trabalhar com mais carga e menos repetições. A olho nu, pareceria isso para a gente aqui, né? Ou à primeira vista, perdão, não é nem a olho nu, né? À primeira vista, pareceria isso. Essa seria a nossa ideia aqui, certo? E é isso que a maior parte dos estudos acaba se confundindo. Por quê? Porque eles não verificaram uma coisa que este estudo verificou, que foi exatamente o destreinamento. O destreinamento vai nos ensinar muita coisa. Dá uma olhada aqui. Quando esses caras que teoricamente hipertrofiaram da mesma maneira, ou na mesma magnitude, melhor dizendo, né? Seja aumentando o volume, ou seja, mantendo uma intensidade mais alta, tá? Quando eles pararam de treinar por 4 semanas, dá uma olhada na perda de volume muscular do grupo que manteve a intensidade, que treinou com intensidade alta, em comparação com o grupo que perdeu intensidade e tentou corrigir isso aumentando o volume. Quem é que perdeu mais, gente? Dá uma olhada nisso aqui. O grupo que trabalhou com volume, ou seja, que não controlou muito bem a intensidade, quando parou foi o grupo que mais perdeu o volume muscular. Perdeu 170% a mais do que o grupo que trabalhou com intensidade. Então é o que eu falei para vocês. A priori a gente pode olhar isso aqui
e achar que trabalhar com intensidade ou volume vai dar na mesma. Contanto que eu faça repetições máximas, né? Que é o que todo mundo fala, mas não é, gente. Por fora pode aparentar a mesma coisa. Olha lá, mesmo tamanho, mesmo volume. Por dentro não foi a mesma coisa que aconteceu, porque senão um não perderia muito menos do que o outro. O que provavelmente aconteceu aqui? Que é o que a ciência já mostra para a gente em outros trabalhos comparativos aí. Pessoal, quando a gente mantém a intensidade, a gente pode trabalhar com um volume um pouco mais baixo. Por quê? Porque eu aumentei a intensidade. E isso gera provavelmente uma melhor combinação entre hipertrofia sarcoplasmática e a tal de hipertrofia miofibrilar. Lembre, hipertrofia sarcoplasmática é o que está no sarcoplasma, no citoplasma do músculo, né? No músculo a gente coloca o prefixo sarco, porque representa carne, músculo. Então não é o citoplasma lá, é o sarcoplasma, mas dá na mesma, é a mesma coisa, tá? O que é hipertrofia sarcoplasmática? É você aumentar o que está lá no citoplasma, no sarcoplasma. Água, glicogênio, certo? Principalmente esses dois elementos. Então, você aumenta o volume muito rápido, porque jogar água para dentro do músculo e jogar carboidrato para dentro do músculo é rápido. Então, você tem um ganho muito rápido. Mas a hora que você para, você também perde muito rápido. Como esses caras aqui não perderam tão rápido, você pode imaginar o que aconteceu. Além de ter uma boa hipertrofia sarcoplasmática, eles também tiveram uma boa hipertrofia miofibrilar, que é você aumentar a concentração de proteínas contráteis dentro do músculo, as miofibrilas, aqueles tubos proteicos que dão estrutura para o músculo. Tá? E aí o que acontece então? A hora que esse indivíduo para, a hipertrofia miofibrilar ela é muito mais difícil de ser perdida, né? Leva mais tempo para construir, mas também leva mais tempo para você perder. Ao contrário do grupo que trabalhou com volume. Quando a gente fala em volume, pessoal, basicamente a gente está falando em hipertrofia sarcoplasmática, muito pouco hipertrofia miofibrilar. E se aqui eles se sustentaram muito mais pela hipertrofia sarcoplasmática, a hora que esse indivíduo para, vai embora rapidinho a água e o conteúdo de glicogênio lá dentro do músculo vai baixando também de maneira muito rápida. Por isso que a perda é acelerada. Então agora eu entendi. Então a melhor maneira de treinar para hipertrofia é você mantendo a intensidade do treino, ou seja, pensar principalmente na carga de treino. Pessoal, vamos entender o seguinte, depende, como eu falei para vocês, da nossa periodização, né? Pode ser que a maior parte do ano do meu aluno, da periodização do meu aluno, eu queira trabalhar realmente com intensidade um pouco mais alta, tá? Mas em alguns momentos o volume é bem-vindo também. Não pode ser o principal, como a gente viu, não dá para contar muito com ele. Mas em alguns momentos eu posso querer sobrecarregar mais esse indivíduo com volume. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só, pessoal, coloquei aqui para vocês um modelo de periodização anual de um aluno de personal trainer. Tá? Então vamos entender aqui, ó. Tracei como objetivo para esse aluno aqui os meses, ó, de abril, maio, junho, julho e agosto. Então é azulzinho aqui, ó, um período de volume, de ganho de volume muscular, hipertrofia. Então nesse período aqui, o que eu vou fazer? Estou dando um exemplo, tá? Isso aqui não é uma regra, que não é isso aqui e acabou. Não, um exemplo. Eu vou priorizar principalmente a intensidade do treino. Vai ter volume? Óbvio que vai ter volume, né? Óbvio vai ter volume. Estou falando em manter mais a tensão muscular, controlar mais a fase excêntrica, tá? Enfim, manter a intensidade alta. Se eu tenho intensidade alta, eu não preciso ter um volume gigantesco. Tudo bem? Agora, esse nosso aluno, como todo bom aluno de personal, em janeiro ele vai viajar, certo? Final do ano, geralmente o pessoal viaja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui o objetivo dele para um emagrecimento, olha lá, outubro, novembro e dezembro. Então, eu quero que ele emagreça em outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, período de dieta hipocalórica. Então, aqui ele está numa dieta hipercalórica para aumentar o volume muscular, para sobrar energia para construir os músculos, certo? Para construir o volume muscular. No último mês, antes de entrar na dieta, é um mês que eu quero ainda dar um maior aumento, principalmente no estoque de carboidrato, do glicogênio. Tá? Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero aumentar ainda mais o estoque de carboidrato
nesse período aqui? Já vem aumentando, né? Hipertrofia, vai aumentando aqui proteína, vai aumentando o conteúdo de glicogênio, etc e tal. Mas aqui eu quero o máximo que eu puder também na hipertrofia sarcoplasmática. Porque a hora que ele entrar na dieta hipocalórica, a gente sabe que o consumo de carboidrato vai ser reduzido. E a gente sabe também que se cair demais o nível de carboidrato dentro da célula muscular, isso pode gerar perda de massa muscular. Então, para que isso não aconteça, o que eu faço? Antes dele iniciar a dieta hipocalórica, que eu sei que vai baixar o conteúdo de glicogênio no músculo dele, até níveis que podem ficar perigosos no que diz respeito à perda de massa muscular, eu vou dar um up, vou começar ainda mais alto com esse carboidrato intramuscular. E como é que eu jogo mais carboidrato para dentro? Hipertrofia, principalmente sarcoplasmática. Então, nesse período, ou nesses últimos 2 meses que sejam, o que eu posso fazer? Principalmente fazer a periodização do treino dele de hipertrofia com alto volume. Tá? Então, aumento bastante o volume de treino para encher o máximo que eu puder aí, ou supercompensar o máximo de glicogênio, de carboidrato dentro do músculo, para ele estar preparado para essa fase aqui de dieta hipocalórica. E olha que legal, olha como é que funciona direitinho, né, pessoal? Aquilo que a gente aprende logo nos primeiros semestres da faculdade. A gente sempre fala aqui, né? Como é que o nosso corpo funciona? Catabolismo, anabolismo e supercompensação, lembra? Então, partindo num determinado ponto, eu vou catabolizar, vou desgastar, vou recuperar até onde eu estava e sempre um pouquinho a mais. Por isso que a gente sempre melhora ao longo do tempo, sempre vou supercompensar, se eu der tempo de descanso, né, para os meus músculos. E olha como é que funciona. Ó, o que eu fiz aqui? Estou supercompensando ao longo desses meses aqui. A hora que eu vou fazer a dieta, o que eu estou fazendo? Catabolizando o glicogênio intramuscular. Esse cara vai viajar quando? Em janeiro. Em janeiro ele vai chutar o pau da barraca, não vai? Vai. Principalmente carboidrato, não é isso? A gente mais come quando a gente está fora da dieta. Legal. Olha o que ele vai comer de carboidrato. Boa parte disso aqui eu vou usar para quê? Ele estava catabolizando. Então agora vai usar para o quê? Para supercompensar. Então, boa parte desse carboidrato que iria se transformar em gordura, em lipídio, né? Liponeogênese, tá? Aumentar o estoque de gordura, uma boa parte vai ajudar a recompor os estoques intramusculares de carboidrato. Então, esse indivíduo não vai engordar tanto, vai até melhorar nos primeiros dias o aspecto físico em termos de volume, né? Lógico que ele vai engordar um pouquinho, sempre vai sobrar, né? Não tem como, tá? Mas não vai sobrar tudo que iria. Então ele vai voltar de viagem, logicamente, com percentual de gordura provavelmente um pouco mais alto, mas não tão alto quanto iria estar. E a massa muscular dele ainda vai ter um estoque moderado, aí, vamos dizer assim, de carboidrato. Vai conseguir uma supercompensação bacana para ele começar novamente a periodização. Daí eu faço em fevereiro e março, mais uma fase de emagrecimento para voltar no percentual de gordura aí ideal e começo a reconstruir tudo de novo. E ao longo do tempo isso é que vai dar a tal da maturidade muscular para esse indivíduo. Pessoal, e olha só, ainda quanto a esse estudo, olha que interessante. Somente aquele grupo que manteve a tensão muscular, que a gente chamou de concêntrica e excêntrica, né, conseguiu ter uma boa hipertrofia, uma hipertrofia significativa das fibras do tipo 1. Porque o que muita gente acredita, né, o que muita gente acha, na verdade, é que a musculação, o treinamento resistido, vai gerar hipertrofia somente das fibras do tipo 2, que são as fibras de força. Isso vai de acordo, pessoal, com esse estudo de revisão que eu estou trazendo aqui para a gente. Olha só, onde foram realizadas através, né, de biópsias musculares. Então, olha só, pessoal, aqui o que a gente tem? A gente tem o volume do músculo em relação às fibras do tipo 1 e do tipo 2. Em indivíduos, olha lá, weightlifters, levantadores de peso, powerlifters, os levantadores de potência e os bodybuilders. Os bodybuilders são aqueles que trabalham para ter maior volume muscular. Eles não estão preocupados com a potência ou com a força, certo? Os indivíduos estão preocupados com potência e força, realmente, olha lá, eles têm que hipertrofiar muito mais fibras do tipo 2. Então, esses indivíduos, weightlifters e powerlifters, eles têm uma porcentagem maior dos músculos desses indivíduos são representadas por conta das fibras do tipo 2. Já os indivíduos bodybuilders, que são aqueles que buscam o volume muscular, tem como objetivo o volume muscular. Se a gente notar aqui, olha lá, a maior parte do volume muscular desses indivíduos vem por quem? Por fibras do tipo 1. Então é muito próximo, né, as fibras do tipo 1 e do tipo 2. Por quê?
Porque o treinamento voltado para a hipertrofia é aquele que consegue hipertrofiar muito bem as fibras do tipo 1 e do tipo 2, o que faz todo sentido, gente. Se eu quero o maior volume do músculo, eu tenho que hipertrofiar todas as fibras que estão lá dentro. Não interessa se é tipo 1 ou tipo 2. E para conseguir isso, a gente está vendo aqui, ó, eu preciso da tensão muscular. Então, mais uma importância fundamental da intensidade ou da fase excêntrica do movimento. Se eu perco a fase excêntrica do movimento e tiver que sobrecarregar no volume, eu não vou estar estimulando tantas fibras do tipo 1 quanto eu poderia. Logo, eu não vou estar tendo uma hipertrofia tão significativa quanto eu poderia. Fica mais limitado. Olha lá, pessoal, praticamente para a gente finalizar aqui, olha que legal, um outro estudo, peguei esse aqui justamente porque a gente está falando de uma metodologia muito parecida, então vai ficar fácil a gente entender. Eles fizeram a mesma comparação, ó. Um grupo fez concêntrica e excêntrica, ou seja, manteve a tensão muscular, o outro só fazia concêntrica, mas dobrou a concêntrica para equiparar, e um não dobrou, só fez a concêntrica, mas fez o mesmo número de séries, não precisou dobrar. Só para ver o que acontecia, principalmente aqui, ó, com a produção desse cara aqui, ó, do hormônio do crescimento, que é um dos hormônios que está muito relacionado com a hipertrofia muscular. E adivinha o que aconteceu, pessoal? O grupo que maior liberação de hormônio do crescimento teve, adivinha qual foi? Não vou nem falar, né? O grupo que manteve a tensão muscular. Tá? Então, realmente, entre intensidade e volume, os dois são importantes. A gente tem que entender que o treino de hipertrofia é um equilíbrio muito justo entre intensidade e volume. Eu não posso pender para o lado da intensidade, senão vira um treino de força. Não pode, não, muita intensidade, vira um treino de força. Muito volume, vira um treino de resistência. Eu tenho que estar ali naquele equilíbrio entre volume e intensidade. Mas entre os dois, eu vou sempre optar um pouquinho mais para a intensidade, na maior parte dos treinos. Na maior parte, ou pelo maior período na minha Ok? Pessoal, espero ter sido claro. Num próximo encontro a gente fala um pouquinho sobre treino até a falha, se vai gerar uma hipertrofia maior ou não, se existe essa necessidade, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus.